cumprimentando aí a vocês, a plateia, e cumprimentando aqui a mesa, professor Dr. Giovanni Cerri, e está aqui como no currículo, que ele é um currículo bastante abrangente, mas como membro aqui do ICUS, mas é o professor da Faculdade de Medicina, ex-diretor por 2 vezes da Faculdade de Medicina da USP. Temos aqui conselheiro do CFM e também diretor do Hospital Infantil em Curitiba, médico pediatra. Temos o senhor José Sequim, também, que é superintendente executivo do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar. Doutor Reinaldo Brant, emérito neurocirurgião do Hospital Albert Einstein, membro do Conselho de Ética, aqui do Comitê de Ética aqui da ANAP, também ex-presidente da ANAP, o primeiro presidente da ANAP e fundador também. E o Dr. José Henrique German, que deveria estar com a gente aqui também, está presente. Gostaria que procurasse o Dr. German, que estava aqui na plateia, por favor. Bom, senhores, estamos começando, como eu falei, atrasado. O que era para ser um debate, vamos ter que correr para que seja pelo menos uma apresentação rica. O tema é bastante intenso, bastante interessante e fala sobre a responsabilidade do médico na sustentabilidade do sistema de saúde, realmente em cima de uma discussão ética. Uma breve apresentação, sabendo que a saúde vive um desafio importante na sustentabilidade, essa saúde, principalmente na saúde suplementar. Operadoras, prestadores e indústria com frequência estão presentes nas grandes discussões sobre a sustentabilidade no setor. No entanto, há um importantíssimo membro da cadeia produtiva que raramente participa dessas discussões estruturantes do setor, que é o médico. E o objetivo desta mesa é aproveitar os senhores, grandes líderes aí do setor, do mercado, e trazer um pouquinho dessa luz do médico na sustentabilidade do sistema. E por isso estão aqui vocês, e cada um, dentro da sua expertise, trazer um viés diferente, abordando o papel importantíssimo do médico no sistema e no equilíbrio da saúde. Por isso, senhores, eu vou pedir para que todos sejam bastante objetivos. Eu vou fazer uma colinha que eu já trouxe aqui, conversei com os senhores, para que a gente possa ganhar esse tempo. Então, eu vou pedir bastante objetividade nas respostas, nessas perguntas, para que depois a gente tenha a possibilidade de passar para a plateia, para que ela possa participar com outras perguntas no final, tá ok? Muito obrigado. Então, eu vou começar realmente as perguntas com o professor Giovanni Cerri, como eu falei, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, e diretor 2 vezes da Faculdade de Medicina da USP, e dentro da sua percepção, com toda a sua competência e experiência na academia, onde nós falhamos em preparar os nossos médicos para os desafios que os sistemas de saúde nos impõem? Com a sua visão abrangente, professor, sobre os papéis de cada elo da cadeia produtiva da saúde, em que contexto e como deveríamos abordar o protagonismo médico na sustentabilidade do setor? Por favor. Queria cumprimentar o Dr. Lima, que coordena essa mesa, e os demais participantes. É uma honra poder fazer essa discussão com pessoas tão qualificadas. Também cumprimentar Eduardo Amaro, Antônio Brito aí pela organização desse grande congresso da CONAP, e dizer que esse assunto é de enorme relevância, né? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos os médicos, porque hoje é o Dia dos Médicos, e Dia do Médico, e essa é que deveria ser uma celebração. Mas eu acho que o que o Dr. Lima põe é realmente algo que precisa ser discutido em profundidade, né? Porque o médico, ele está totalmente vinculado à sustentabilidade do sistema de saúde. Ele é o prescritor, né? Ele pede exames, né? Ele faz os diagnósticos e ele receita os medicamentos.
E a sustentabilidade do sistema passa muito por uma atuação adequada, tecnicamente adequada e tecnicamente e também ética do médico. Infelizmente, o que nós identificamos nesses últimos anos no país é que nós seguimos o caminho errado. Pensou-se em resolver o problema da saúde do país formando um grande número de médicos, mas esqueceu-se da qualidade. Só um médico de qualidade ele pode cumprir essas etapas, né? Fazer o diagnóstico e conduzir o tratamento e poder acompanhar, né, o paciente e a família do paciente de uma forma correta, né, dando suporte médico e também todo o suporte psicológico necessário, principalmente em doenças crônicas, como é o caso do câncer. E quando a opção foi formar médicos em quantidade, não em qualidade, simplesmente este é um fenômeno que pode afetar toda a sustentabilidade do sistema. A nossa preocupação, né, e como eu já dirigi a Faculdade de Medicina da USP por 10 vezes, é realmente em buscar, né, formar profissionais de qualidade para que esses profissionais possam conduzir, né, o tratamento dos pacientes com responsabilidade e com ética. Também, né, nós sabemos que a Faculdade de Medicina ela é insuficiente para formar um bom médico, né? A residência médica é parte integrante da formação de um médico no exercício do dia a dia da sua profissão. Isso vale para as especialidades, mas também vale para o médico de família, vale para o clínico, para o pediatra. Então a residência ela é uma parte integrante, fundamental na formação de um médico. E o que ocorreu nessa última década? O número de escolas de medicina foi multiplicado, né, enquanto que as vagas de residência não acompanharam o aumento das vagas de medicina. Hoje, nós já temos uma situação dramática que quase metade dos médicos não poderão fazer residência médica, né? Então, nós estamos, né, dentro de um futuro próximo onde a maior parte dos médicos do país não terá uma residência médica. Eles vão exercer medicina só com a formação que eles receberam na escola, totalmente insuficiente, e de escolas médicas que elas não são avaliadas, ou seja, não existe preocupação na avaliação do que está sendo, da qualidade do profissional que está sendo formado. Também tivemos algumas iniciativas aqui, como no Conselho Regional de Medicina, num exame, né, tipo um exame de ordem que existe no direito, para avaliar o produto final das escolas médicas. E o que nós vimos aqui em São Paulo é uma situação extremamente preocupante, né? A maior parte dos nossos médicos não atinge um nível de suficiência num exame que foi voluntário. Então, eu acho que essa é uma outra preocupação, né, que é a avaliação das escolas e dos médicos que são formados. Se nós não nos movermos nessa direção com rapidez, eu tenho grande preocupação em relação à sustentabilidade do sistema. Nós estamos falando de médicos, mas eu falo, na verdade, eu queria estender essa discussão para os profissionais de saúde, né? Para os enfermeiros, né, que são também uma parte de uma engrenagem importantíssima no atendimento do paciente nos hospitais. Então, eu vejo que essa discussão tem que ser aprofundada, né? Nós precisamos formar médicos, mas médicos de qualidade. Nós precisamos formar profissionais de saúde de qualidade. Por isto que temos que avaliar as escolas médicas, avaliar os médicos que estão sendo formados e disponibilizar a residência para todos.
como eu tenho acompanhado a judicialização como membro do Comitê de Saúde do CNJ, eu vejo que a judicialização avança no país e hoje atinge o setor público e privado, também ajudando a comprometer a sustentabilidade do sistema, principalmente por requisições, né, de medicamentos e de procedimentos, na maior parte não indicados ou com alternativas que poderiam ser utilizadas que reduziriam o custo de saúde do país. Então, Lima, eu queria colocar essas preocupações que eu tenho. Eu acho que nós temos que transformar o sistema. Eu acho que o caminho que nós seguimos até aqui é um caminho equivocado e medidas urgentes têm que ser tomadas, tanto de governo, como de entidades, como do Conselho Federal de Medicina. Está aqui o nosso vice-presidente aqui, que certamente pode aumentar essa discussão, para que nós possamos mover, né, a sustentabilidade da saúde na direção certa, tendo profissionais capacitados, conscientes e éticos. Muito obrigado pela oportunidade, Lima. Giovanni, muito obrigado até por respeitar mais o tempo e deixar mais tempo para os outros aqui, para que a gente possa também enriquecer o debate. Obrigado aí por ter trazido a mensagem aqui para os médicos, né, pelo dia de hoje, realmente reforçando aí, parabenizando a todos os médicos aqui pelo dia de hoje, sabendo aí o desafio que todos têm pela frente. E, de novo, sendo bastante rápido e conciso aí, trazendo para o CFM de novo um desafio para a pergunta e aproveitando aqui o Dr. Donizete, o senhor como representante do CFM e por definição é o guardião da ética médica, né, o CFM, então o assunto vai sempre para quem pratica a má prática, né? Então a ideia, pegando aí as palavras do professor Giovanni, cerca de 40 mil médicos são formados por ano e que menos da metade tem possibilidade de fazer residência, e é para esses mais ou menos que a gente direciona a pergunta. Eu queria fazer 2 pontos para o senhor responder, para ter esse tempo melhor, teríamos muito mais questionamentos. Menos da metade que fazendo residência, na sua percepção, estamos colocando profissionais preparados para atuarem e entenderem a complexidade do sistema de saúde e o papel fundamental que eles exercem nesta direção, nesta posição? E se eu quiser, já entramos no segundo questionamento, sabendo que eles podem e têm autonomia que lhe é concedida e prevista no Código de Ética Médica, que é um direito do médico indicar o procedimento adequado que ele achar ao seu paciente, sem ter esse preparo, e por vezes também nos deparamos com conflitos de interesse, muitas vezes decorrentes da relação dele com a indústria dedicada à saúde, e não raramente a gente vê que é possível observar-se incorporação de tecnologia de alto custo sem comprovação efetiva recomendada pelas sociedades médicas. Como avalia esse movimento hoje, que muitas vezes é nocivo para a sustentabilidade do sistema? Eu queria que o senhor fosse nesses 2 pontos, por favor. Está funcionando? Bem, muito obrigado pelo convite. Cumprimento a todos. Eu acho que hoje, Dia do Médico, acho que é um dia de reflexão de nós médicos, até de mais idade. Assim. Eu vou tentar responder porque é muito pouco tempo, mas o que eu posso colocar é de que, assim, a medicina pertence à sociedade, a sociedade se modifica e as escolas médicas têm que se modificar de acordo com as novas tecnologias, com as novas formas de ver as situações. Nós formávamos médicos que saíam da sua escola com uma maleta e atuavam de forma individual. E hoje, o que nós queremos é um médico que trabalhe em equipe, que saiba trabalhar numa equipe multiprofissional, que saiba coordenar e participar dessa equipe. Sem dúvida, no segmento das competências médicas, o diagnóstico
e tratamento, como foi dito, que são competências do médico, eles são de papel importantíssimo na sustentabilidade, simplesmente pelo seu conhecimento de um diagnóstico mais correto, de investigação e prescrição. É desta prescrição que decorrem todas as consequências financeiras. Então, mas assim, indo para a pergunta mais específica, o que nós colocamos sempre como autonomia médica, a autonomia médica está na limitação da beneficência e da não maleficência do paciente. A autonomia médica não é prescrever o que quer. A autonomia médica é agir de acordo com a ciência e de acordo com a boa prática, assim, com a avaliação da relação médico-paciente. Nós temos que pensar que a medicina se baseia na ciência, mas suas verdades muitas vezes são transitórias. Eu me formei há mais de 40 anos, então tem práticas que eu fazia hoje que eu não faço mais. Então, isso é muito mutante. Mas o que eu vejo que nós tínhamos no ano de 2014, 14 mil vagas para medicina, hoje temos mais de 40 mil, com perspectiva de mais 6 mil vagas. Então, eu sendo um pouco mais agressivo, eu diria que até que é uma conduta irresponsável, porque nós não conseguimos formar médicos de qualidade, o curso não é terminativo, ele precisa de uma residência médica, e a matriz curricular atual, ela é muito preconizada a uma medicina não hospitalocêntrica. Então isso afeta muito a nossa medicina hospitalar de alto custo, e a formação médica fica nessa dependência. Então, todo médico, quando se forma, ele perante a sociedade, ele no nosso país só precisa se formar em medicina, e infelizmente poucos médicos reprovam e não se formam. Nenhuma escola fecha, só se abre escola. Uma escola, quando pode ser fechada, ela é vendida. Então, hoje, nós vivemos um grande problema do ensino médico ter sido colocado no balcão de negócio. Então, ensino médico não pode ser modelo de sustentabilidade financeira de modelo de saúde. Ele tem sim que promover conhecimento, porque o médico mal formado, ele é prejudicial à sociedade. Ele tem riscos ao cidadão e riscos à sustentabilidade. Então, o que eu posso colocar é que é muito preocupante, e nós temos que lutar pela medicina de qualidade, como bem disse, pelo médico muito bem formado. Eu entendo que o Conselho Federal de Medicina, fazem já 4 anos, criou um departamento chamado Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, SAEME, que eu coordeno, e é uma inscrição voluntária, sem custo, para que as escolas médicas brasileiras sejam acreditadas. Nós temos hoje cerca de um pouco menos de 50 escolas acreditadas, de 80 avaliadas. Então, numa demonstração de uma contribuição social à sociedade, de informar essa escola, ela tem boa qualidade da sua formação. Porque hoje nós temos um grande incentivo às vagas privadas. Nós já temos 4 grandes grupos que monopolizam pelo menos 50% dessas vagas privadas, né? Nada contra isso, mas isso virou algo que nos preocupa, porque a formação médica atinge diretamente as nossas competências de fiscalização. Nós não temos competência para abrir escolas médicas. Cabe ao Conselho Federal de Medicina, como qualquer conselho de classe, fiscalizar a sua profissão. Então, ele normatiza, fiscaliza e julga. Todo conselho de classe foi criado para proteger a sociedade, não é para proteger a corporação. Então, nós precisamos que o nosso médico formado tenha uma cultura de qualidade, tenha uma cultura do cuidado centrado no paciente, que saiba utilizar protocolos, né? Que tenha uma boa formação do exame físico, que tenha uma boa relação médico-paciente, que seus valores morais tenham algum padrão mínimo da compaixão e da dignidade humana. Então, tudo isso tem que ser construído. E nós não podemos colocar que, hoje em dia,
se uma família tiver um maior poder aquisitivo, o seu jovem vai entrar tendo capacidade ou não. E vai sair formado, e não se reprova. Então, isso preocupa muito, esse modelo de hoje, mercantilizado, porque toda escola médica, para ser aberta, ela tem que estar baseada numa necessidade social, né? E não numa intenção mercantil ou política, né? Nós não podemos permitir que a abertura de escolas médicas seja a solução para instituições de ensino serem viáveis. Se os outros cursos hoje têm baixa adimplência, não é abrindo um curso médico. Hoje nós chegamos a algo assim que é chocante, que hoje, se uma pessoa abrir um curso de medicina e conseguir 100 vagas aprovadas, o valor do mercado é 200 milhões, 2 milhões por vaga. Então, é algo que distorce totalmente da medicina. Hoje, na última portaria, estou terminando, esses pequenos municípios que têm poucos médicos, para abrir uma escola médica lá, a escola médica tem que colocar uma contrapartida para levar médicos, montar um serviço de saúde do SUS, quer dizer, é uma inversão de valores de financiamento. Então, o que eu queria colocar é que isso preocupa e a sociedade, assim, precisa participar disso e de uma forma contundente. Então, nós temos que pensar em soluções para a qualificação médica, para a proteção da sociedade. O mal médico é perigoso para o cidadão e é perigoso para o financiamento. Então, temos que ter prescrição responsável. Eu não estou falando de racionalização de recursos quando tem falta de recursos. A grande polêmica é você não racionalizar recursos para dar lucro. Então, por isso que é importante que o médico se forme com valores morais e tenha uma boa prática para que ele proporcione tudo isso. Então, isso é um grande desafio e os programas de residência médica têm que ser convocados para resolver isso. Era isso. Muito obrigado, doutor Donizete. Esteve bem próximo aí ao tempo. Zé Sequim, se me permite, eu vou pular, vou pedir para o Brant, em cima do que ele colocou, e você completa, porque eu sei que o Brant tem muito depois a colaborar, e você vai completar o que o Brant faz. Doutor Brant, eu vou pedir e vou provocar em cima do que o Donizete falou, que foi muito importante. Eu acho que ele não fugiu da pergunta e eu acho que o CFM tem feito, então, a lição de casa, que não é fácil, né? E eu acho que as perguntas que vêm depois por aí vai ser muito importante para que você possa completar um pouquinho mais a resposta. Doutor Brant, o senhor que é um médico neurocirurgião, atua numa instituição que é bastante importante aqui no país, aqui na América Latina, e pioneira em acreditação hospitalar, e eu sei muito a sua percepção e espero que o senhor nos traga aí, em termos de colaboração, como é que essa instituição avalia o desfecho médico na prática médica, por ser uma instituição qualificada, acreditada, pioneira, inclusive, na acreditação internacional. Eu sei que ela trabalha com indicadores e sei que muitos desses indicadores o senhor trouxe até para colaborar no Comitê de Ética Médica da ANAP. Por favor. Obrigado, Lima. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a todos vocês que estão na nossa frente, por se interessarem pelo papel do médico na sustentabilidade do sistema. Eu acho que é muito provável que não haja nenhum médico praticante de medicina, digo diretamente, entre vocês, porque nós estamos num congresso de hospitais. Mas eu vejo que existem muitos médicos que hoje são membros de comitês da estrutura de governança, da gestão, e eu vou me dirigir a vocês especificamente. E eu vou começar por uma coisa absolutamente básica, que é o fato de que a medicina tem princípios éticos. A partir da moralidade da nossa civilização, nós temos princípios éticos, são princípios básicos da medicina. E eu vou mencioná-los porque
dentro da nossa instituição, assim como de muitas outras, eles são absolutamente fundamentais. Eles mudam de nome ou de rótulo com frequência de acordo com modismos. Mas se vocês prestarem atenção, eles são sempre os mesmos. O primeiro é da beneficência. A nossa obrigação como médicos e como tal, de todos os que são responsáveis pela prática da medicina ou pela entrega de serviços médicos, portanto, todos os gestores, governantes das entidades estão igualmente debaixo desses mesmos princípios. Princípios que os médicos são obrigados a cumprir de acordo com um juramento. Mas cada uma das instituições, estando nos seus respectivos CRMs, igualmente, na minha maneira de ver, estão obrigados. O primeiro eu mencionei a beneficência, ou seja, fazer o bem. Você mencionou, Lima, a questão de você ter indicadores. Muito bem. O primeiro princípio, que é da beneficência, deveria ter um indicador. Estamos fazendo bem. Quais são os nossos desfechos? De toda a prática médica que é feita dentro e fora dos hospitais, mas em nome dessas instituições e dos hospitais. Os indicadores hoje são muito primitivos, são primários, por melhores que sejam as instituições e por mais que elas sejam adequadamente reconhecidas pelos vários institutos que fazem o seu dinheiro nesse reconhecimento. O segundo princípio é da não maleficência. Não maleficência. O princípio básico da medicina, primum non nocere, não fazer o mal. Aonde estão os indicadores de que não estamos fazendo mal? Existem alguns indicadores, sim. Infecções de via sanguínea, infecções após cateterismo vesical e assim por diante. Porém, aonde estão publicados por nossas instituições os indicadores dos eventos adversos? Na pirâmide de eventos adversos, desde os mais simples até os que não deveriam acontecer, os never events, nós não publicamos. Guardamos isso para comitês fechados e muito fechados dentro das instituições. Eu estou mencionando isso porque nós nos consideramos a linha de frente, mas eu acho que existe um longo caminho a ser percorrido, principalmente de acordo com o que nós acabamos de ouvir quanto aos riscos que as instituições têm por, sendo abertas, poderem ou serem obrigadas a aceitar qualquer médico dentro da sua prática. Vamos para outros princípios da autonomia do médico, que já foi mencionado, eu vou pular esse daqui, mas lembrando que dentro do mesmo princípio da autonomia está do paciente. E o paciente, para ter autonomia, ele tem que ser bem informado. Nós, instituições, estamos informando adequadamente os pacientes. Outro princípio é da responsabilidade, mudou de nome, accountability. Ele é da responsabilidade de todos, gestores, médicos e todos que praticam. Até onde essa responsabilidade é efetivamente cobrada, de instituições inclusive como essa nossa, que é a da ANAP. Outro princípio é da justiça. Justiça é distribuir aquilo que fazemos em termos de medicina de uma maneira equitativa. Significa escolher adequadamente, como médico e como instituição, os melhores procedimentos ao menor custo com uso adequado de materiais e medicamentos. Interessa às instituições que faturam em cima de MATMED fazer essa colocação, ou eu fico feliz como médico que abre tudo quanto é material possível dentro de uma sala cirúrgica e não usa metade, ou que implanta no paciente muito mais do que ele precisa? Interessa a mim como instituição mudar toda a minha estrutura para não faturar em cima de MATMED, mas sim faturar em cima do serviço prestado e do seu respectivo resultado, dos bons resultados, da ausência de eventos adversos? Essa é a provocação que a gente tem que ter. Mesmo porque os outros princípios que se seguem são ainda mais importantes. Veracidade, transparência e fidelidade. Estamos cumprindo a veracidade ao mostrar, ao procurar, encontrar e demonstrar esses fatores que eu estou mencionando com transparência, que é a real veracidade, e finalmente fidelidade. Prestamos fidelidade a quem? Às fontes pagadoras, ao nosso marketing ou ao nosso paciente? O foco no paciente continua sendo o foco real das nossas instituições? Enfim,
eu tenho essas colocações para fazer que eu deixo à vontade dos senhores que estão aqui, tá? Que teoricamente repartem esses princípios fundamentais da medicina conosco. Estamos preocupados com fraudes, 20 a 30% do dinheiro que vai pelo ralo é fraude e desperdício. As instituições que pagam estão com 900 milhões de prejuízo em 2021, 10 bilhões em 2022. A culpa é de quem? De todos nós. Por responsabilidade de quem? Todos nós. Nós como médicos, nós como gestores, nós como instituições. O Brito falou agora de manhã em diálogo. O diálogo tem que ser franco, tem que ser correto, tem que ser aberto. E, acima de tudo, com responsabilidade. O Dan Ariely gosta de dizer que todos nós somos, em princípio, desonestos e mentirosos. Eu proponho a cada um de vocês que vai passear aqui por todos os stands, ver quantas mentiras ele vai ouvir hoje. Quanta desonestidade ele vai ouvir hoje. De brincadeira, porque existe um nível básico de mentira e desonestidade que faz parte. A gente encaixa dentro dos princípios. Médicos formados com residência, eles se julgam, eu mereço, eu tenho direito, então eu posso aceitar um congresso de graça, eu posso aceitar um coquetel, eu posso aceitar férias no Caribe, porque eu mereço. É assim que a coisa começa e vai parar até lá em cima. Enquanto os nossos dirigentes lá de cima não deram um exemplo, os que estão cá abaixo também não se sentem na obrigação. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Muito obrigado, Zibrante. Acho que o recado está dado. Sequim, como eu falei para você, eu acho que foi bom ouvir antes, porque acho que complementa bem. O Sequim é superintendente executivo do Instituto de Estudos para a Saúde Suplementar. Acho que tem bastante coisa também para contar. Ele que anualmente apresenta uma série de estudos sobre desperdícios na área de saúde suplementar e os dados são muito surpreendentes. Como você avalia a responsabilidade e o papel do médico nesse contexto? Fala aí para a gente. Em primeiro lugar, foi sábia a sua mudança de ordem. Foi realmente absolutamente pertinente, adorei. Vocês é que sentaram no lugar errado, eu já tinha falado. Então, eu quero cumprimentar aos médicos, aos profissionais de saúde, a todos eles. Categoria que eu prezo muito e admiro. Eu mesmo não sou médico e não fui médico porque eu tive um péssimo professor de biologia. Ele não nos estimulava. Então, eu segui por outra área. Foi bem inteligente. E acabei entrando para essa área de saúde, já são quase 15, 16 anos aí. Não, obviamente, como praticante e fazendo exercício da medicina. O IES é uma instituição associativa que produz estudos com o intuito de ajudar a aperfeiçoar o mercado de saúde suplementar. Em suma, isso que a gente faz. Desperdícios é um tema chato de se falar, né? Mas muito importante, porque se o setor perde em desperdícios 20% a 30%, eu quero reivindicar 20% de redução da mensalidade. É dinheiro que não está indo para a minha saúde, para ninguém dos que pagam um plano de saúde. Então, nós achamos que devíamos ter como meta zero desperdício. Eu sei que não é factível. Nós temos que partir desses percentuais que são dados e trabalhar para reduzi-los permanentemente como meta e tarefa contínua que não pode terminar nunca. Agora, é fácil tipificar o crime, tipificar o desperdício, a fraude, mas é muito difícil identificá-lo. Mais difícil ainda é quantificar. Os desperdícios, fraudes incluídas, não são visíveis a olho nu. Eles têm que ser investigados, têm que ser apurados. É preciso provar que aquela ação não foi correta. Eu costumo dizer que as pessoas se distribuem num leque entre aquele que vai ser honesto sempre, qualquer que seja a ocasião, e aquele que vai ser desonesto sempre. Lembro de um fato há muitos anos atrás, que uma pessoa esqueceu o dinheiro no caixa eletrônico de banco, o seguinte podia ter embolsado, ninguém viu, ninguém percebeu. E ele foi devolver ao banco e disse, alguém esqueceu. O banco identificou quem é e entregou ao destinatário correto. Essa é uma pessoa que vai andar sempre na linha. E aquele que andará sempre fora, na contramão. E as pessoas se distribuem no meio do caminho.
Que atitude as pessoas tomam, então, diante da possibilidade de um desperdício que beneficia um lado, diante da possibilidade de cometer uma fraude? Eu digo o seguinte, depende. Depende da probabilidade dele ser pego, de quanto tempo demora, de quanto custa financeiramente se ele for identificado. Não só financeiramente, moralmente, a reputação, que também é muito importante, especialmente em todas as profissões, especialmente na parte médica. Bem, daqui derivam também algumas ações que precisam ser tiradas, que eu vou falar logo em seguida. Quanto às quantificações, os números têm uma dispersão gigantesca, vão de alguns pontos percentuais até metade, em alguns casos, e algumas estimativas. Eu cito aqui um texto publicados pelo JAMA, um clássico de 2012, que fala em perdas, wastes, que são desperdícios como um todo. E ele tipifica em 6 categorias. Falhas de cuidado, falhas na coordenação do cuidado, overtreatment, não preciso dizer o que são essas coisas aqui, que estão no meio das pessoas que praticam essa complexidade administrativa, regras que às vezes os atores criam. E nesse momento dramático que o setor vive, uma palavra me veio à cabeça, glosas, também muito antipática, para ambos os lados. Tem falhas de precificação, quando o preço não é aquele que é dado no mercado competitivo. Falha porque ou o mercado não é competitivo, concorrencial, ou porque não há clareza na informação. O Bran citou vários casos aqui. Não se divulgam os problemas que acontecem dentro dos prestadores. Deveria conhecê-los, até para fazer boas escolhas. E, finalmente, fraudes e abusos, que é o pior de todos eles. As estimativas são de que essas perdas como um todo vão de 20% a 50%, pasmem, 50%. Parte de fraudes é uma fração relativamente pequena, estou falando de sociedade americana, de 2% a 7%, 8% sobre o total. Vários estudos põem nessa faixa aí. Eu quero dizer que 20% ou 2% que é fraude é um volume de dinheiro grande. Falamos de 20% de 200 bilhões de despesa assistencial, de 20 a 40 bilhões. Deveríamos ter dinheiro suficiente para pagar bons auditores e desenvolver sistemas para impedir que essas fraudes sejam cometidas. Eu cito então aqui o que poderia e deveria ser feito. Me reporto também um artigo lançado há poucas semanas atrás, que é de uma professora de Chicago, que se colocou a seguinte pergunta: qual a relação entre o gasto com a auditoria e o resultado que eu obtenho? E a conclusão, sem entrar em detalhes, é que cada dólar gasto com a auditoria, ela economiza, para o caso da saúde americana, algo como 25 a 28 dólares. É um investimento que vale muito a pena. Sabendo que a pessoa vai ser auditada, ela certamente terá a menor propensão a cometer o ato que não é absolutamente regular e correto. Então, isso tem que sair. Uma segunda etapa é dificultar a vida do fraudador e do desperdiçador. De que forma? Usando sistemas, usando a tecnologia da informação, usando inteligência artificial. É, no fundo, fazer essas checagens no momento da autorização do procedimento, para impedir que ele seja cometido. Uma vez cometido, dá um trabalho doido desfazê-lo, ter as compensações que precisam ser feitas de ambos os lados. Então, não basta também apenas identificar, é preciso apenar aquele que frauda e que desperdiça intencionalmente. Não basta apenar, tem que dar publicidade a esses atos. Porque a publicidade afeta a questão moral da pessoa. E a pessoa deve temer ter o nome dele colocado numa lista negra. Então, dar publicidade aos casos efetivamente comprovados é muito importante.
Outra, aprimorar a formação do profissional, e aqui foi mais do que bem discorrido sobre o assunto. Eu iria além. Nós também temos que, de alguma forma, educar o consumidor, o beneficiário, o paciente, que às vezes demanda e pressiona o médico para que recomende certos procedimentos que o médico julga inúteis, que são jogar dinheiro fora. Mas ele levanta a voz, tem um plano de saúde, eu quero, eu tenho direito, eu exijo. É difícil resistir, mas tem que se resistir e educar. Eu acho que tem que se compartilhar informações entre os diferentes atores que atuam nesse setor aí. Eu acho que temos que envolver os contratantes. 70% dos planos são coletivos empresariais. Nas empresas tem um médico da medicina do trabalho que poderia ser envolvido nessas questões de aperfeiçoar, de cuidar, de educar essas pessoas, no fundo, reduzir. E, finalmente, usando um segundo adicional, se bem que você vê, é a questão regulatória. Um assunto que vem sendo discutido no Congresso, a sociedade, eu acho, está ciente desses problemas, é uma questão regulatória de tipificar condutas irregulares como criminosas. É isso aí, muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Zé Sequinho. Acho que foi muito bom, esclarecedor, acho que complementar o que todos falaram anteriormente. E aí, doutor José Henrique, conforme falamos, o senhor vai fechar tendo o privilégio, pela sua atuação eclética no setor, com a sua experiência desde secretário de saúde, como gestor em grandes instituições, principalmente como médico. Como é que nós podemos trazer esse profissional médico para mais perto dessas discussões estratégicas, estruturantes sobre saúde? Como incentivá-lo a olhar para fora do consultório e mostrar o impacto que a gente brinca, né, sua caneta, pode provocar no sistema como um todo? Muito bom dia, boa tarde, talvez, todos. Gostaria de agradecer à ANAP por esta oportunidade e depois desse time aqui, você me colocou numa situação bastante difícil aqui para fazer uma explanação nesse sentido. Hoje, todos estamos aqui festejando o Dia do Médico, embora eu acho que temos muito pouco a festejar. Nós estamos passando por uma transformação bastante grande nesse sentido. E aí, eu posso dizer o seguinte: desde que conheço a profissão, não só com relação à minha pessoa, mas desde que eu conheço a profissão em si, eu percebo de que os médicos e os profissionais de saúde, de um modo geral, sempre buscam as melhores instituições para procurar trabalhar. Às vezes ele não consegue, ele busca e ao fim de algum tempo ele chega lá. Então, para isso eu acho que essas instituições têm que apresentar, de um lado, processos que buscam a qualidade dos serviços, processos de validação e acreditação nesse sentido, e processos relacionados à eficiência operacional. E aí nós estamos falando de desperdício, estamos falando de um aprimoramento de processos de um modo administrativos e financeiros de um modo geral. Então, com essas duas atitudes de uma instituição na busca de melhor qualidade assistencial e melhor eficiência operacional, ela consegue atrair o médico que também tem para a sua própria profissão, para a sua própria atividade, querer atuar nesse sentido. A medicina, aí eu falei que nós estamos passando por uma transformação. Essa transformação vai continuar. A medicina, como um todo, está passando e sempre tem uma transformação em curso.
Hoje, os processos de minimização e não invasão estão predominando sobre aqueles que são relacionados a cirurgias, por exemplo, de grande porte, usando este exemplo. Então, usando o exemplo aproximado, eu diria que antes nós tínhamos mais pontes de safena, menos estente. Hoje, nós temos mais estente e menos pontes de safena. Para isso, a medicina passou por um processo de modernização com relação a esta modalidade que hoje existe, que é a endovascular. Portanto, o que ela busca com isto, né? O que se busca é fazer com que o paciente tenha menor tempo de internação, tenha menor custo do processo e maior satisfação daquilo que está acontecendo com ele e do desfecho que ele recebeu daquela instituição, da equipe médica daquela instituição. Então, essa constante transformação vai continuar existindo. Agora nós estamos às portas, né? Ainda não dá para falar que isso está estabelecido, mas do que aquilo que todos vêm falando, chamando da saúde digital. A própria inteligência artificial embutida aí, né, vai transformar significativamente o papel e a atividade do médico dentro das instituições. Então, isto também vai acabar na busca de menor custo, e esse custo tem que estar rebatido para o paciente, no sentido não do que ele paga ou deixa de pagar, mas, para o plano, mas sim, efetivamente, para ele, enquanto está recebendo uma atividade desse tipo. Um outro fator, então, acho que isso vai ser sempre existindo. Essa transformação é perene. Um outro fator que eu acho que vai começar, já está acontecendo também, e vejo mais para o futuro, é uma alternativa diferente que possa estar existindo na atividade do médico e também dos profissionais de saúde, que é o seguinte: o médico tem a obrigação de tratar, e isso está gradativamente passando para uma responsabilidade de cuidar. Então, o médico de hoje e daqui para frente, ele provavelmente vai mais cuidar do que tratar. E esse cuidado é uma exigência. De onde aparece? Aparece de uma própria exigência do próprio paciente, que tem hoje uma certa carência no sentido de quem é responsável por mim. Então, nesse sentido, pode existir, inclusive, uma melhoria bastante importante do ponto de vista da relação médico-paciente. Mas, definitivamente, o médico hoje já começa a cuidar, além de tratar. Mais para frente, esta inversão vai ser bastante mais importante. Então, para fechar, as instituições têm que ir olhando nesse futuro e olhando nessas estruturas que hoje estão desta maneira, que possam incentivar, fazer com que isto cresça dentro das instituições, que isso atrai o médico e atrai o bom médico, aquele que tem uma consciência a respeito da sua atividade, da sua responsabilidade com o paciente e com a própria instituição, e com ele mesmo, enquanto um profissional de saúde. Muito obrigado, era isso que eu tinha para colocar. Obrigado, Zé Henrique. Foi bem em cima no tempo, muito bom. Bom, eu agradeço aí o tempo que todos deram aqui e nos deram 10 minutos para perguntas da plateia. Infelizmente não vamos conseguir fazer, que eu gostaria de fazer mais uma corrida aqui.
E antes de passar rapidamente, exatamente por causa da corrida do tempo, eu queria corrigir duas coisas. Primeiro, eu não fiz o agradecimento aqui ao Comitê Executivo da ANAP, a quem fui convidado, e quero agradecer esse convite e parabenizar pelo evento. E uma correção, eu sou ex-membro do Comitê de Conselho de Ética da ANAP, eu tive que sair por questão de conflitos de interesse, tá certo? Fiz um trabalho externo no mercado, então eu tive que sair, eles ainda me colocaram como membro do Conselho. Mas, enfim, eu quero passar as perguntas, gostaria que levasse o microfone e quem for fazer a pergunta se identifique como a pessoa e instituição, por favor. E bem concisa na pergunta para a gente aproveitar. Boa tarde, eu sou Amanda Rossi, sou jornalista. Queria perguntar para o Dr. Brandt e também para o Dr. Donizete a respeito da importância da gente ter no Brasil uma legislação como o Sunshine Act, que está em vigor já há 12 anos nos Estados Unidos. A gente até hoje não tem uma legislação parecida no Brasil, vários outros países adotaram, só Minas Gerais tem essa legislação no Brasil, mas não há uma auditoria nesses dados de Minas Gerais também. O que uma legislação como essa poderia facilitar tanto para as instituições de saúde, para a gente ter uma maior ética médica, um maior controle, uma maior auditoria desse conflito de interesse entre a indústria da saúde e os médicos? Obrigada. Resumidamente, a minha resposta é não sei. Eu acho que a legislação sempre é importante, dentro de um contexto. O nosso contexto é de um país que elegeu a medicina universal para toda a sua população e que, na prática, tem uma medicina que mistura uma imitação do sistema dos países com medicina socializada do oeste europeu com a medicina que vamos chamar de totalmente liberal dos Estados Unidos. E o interessante é que você menciona exatamente uma lei no país mais capitalista do mundo, visando uma certa uniformização ou respeito a princípios fundamentais, e no caso estão falando princípios éticos fundamentais. Novamente, nós estamos diante de algo que procura corrigir as consequências. E eu tomaria aqui a liberdade de me reportar àqueles que me precederam, no sentido de, na minha opinião, o que nós deveríamos fazer, ter mais uma lei, fiquem à vontade, já não faltam leis nesse país. Mas eu diria que muito mais importante do que qualquer lei, sem desrespeito à necessidade da lei, é uma preocupação sincera, honesta, real, e ela significa, evidentemente, dos nossos governos, federal, estadual, municipais, com relação à formação básica das pessoas, dentro da formação básica das pessoas, da formação moral, ética, daquelas pessoas que vão entrar em faculdade de medicina. Porque eu sinto muito, não adianta a lei quando nós não tivermos esse sistema básico selecionando adequadamente aqueles que podem ou terão direito a praticar uma profissão de extrema responsabilidade. E eu acho que nós, infelizmente, estamos indo no caminho inverso. Tá? Eu tenho uma sogra, 2 cunhadas e um cunhado, que são todos professores universitários. A nossa triste diversão em finais de semana é ler e ouvir o que esses alunos de faculdades mostram no seu não conhecimento, na sua ignorância e, infelizmente, na sua baixíssima formação moral e intelectual, nas provas que elas nos trazem para a gente se divertir no fim de semana. É uma pena, mas essa é a nossa realidade. Vamos reconhecer qual é a nossa realidade e vamos trabalhar de verdade na formação dos novos profissionais, porque eu acho que é a única maneira de a gente poder chegar a um ponto, independentemente da legislação. Eu acho uma ótima pergunta. O Código de Ética Médica tem alguns artigos que
é vedado ao médico qualquer vinculação de prescrição com benefício direto, seja para medicamentos, óleos e próteses ou qualquer outra vantagem. Então, há uma previsão na nossa resolução do Código de Ética Médica, né? Eu acho que a legislação da LGPD veio para contribuir isso. Porque quando nós falamos no compliance, eu acho que todos têm dever disso, não é só o médico. Então, nesse caso, as instituições hospitalares podem contribuir com isso e se ela for conivente com esse ato irregular, ela também tem responsabilidade sobre isso. Ou seja, nós temos que coibir isso no ato médico, pelo ato médico pessoa física, mas também a instituição que ele pratica também tem que cobrar a sua não ocorrência, né? Quando nós analisamos um ato médico e seus deveres, tem 4 princípios éticos, assim, de uma forma mais simplista. O médico tem dever de atualização de conhecimento, ele tem dever de ser diligente, né, de atender da melhor forma possível na beneficência. Ele tem o dever de sigilo, que é um dever fundamental. E, por último, ele tem o dever de não exagerar em métodos diagnósticos e terapêuticos. Então, se ele cumprir 4 itens desse, é pouco provável que ele seja processado, né? De certa forma, assim. Então, o que eu quero dizer é que é um problema presente, constante, e isso tem que ser cada vez mais fiscalizado por toda a sociedade. Eu acho que não basta, então. Trata-se de um comportamento não ético e que tem que ser corrigido, né, em qualquer profissão. Então, isso não pode fazer parte da remuneração. Nesse sentido, é importante a valorização dos honorários médicos para que possa coibir que isso não seja racionalizado e compreendido como uma forma de remuneração. Isso não pode ser visto dessa forma. Temos mais tempo para alguma pergunta? Oi, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Aproveitando a fala, eu sou Felipe Venturini, me apresento, sou diretor executivo do Instituto Ética e Saúde. Em complemento à fala dos senhores, como tem sido reiterada, eu gostaria de convidar, aproveitar só como complemento, houve a discussão da educação que o senhor ponderou. Hoje, junto ao MB, nós estamos discutindo a entrada da prática da ética regulatória no sentido das ações econômicas junto aos hospitais. Então, eu convido a quem quiser participar do grupo de trabalho voluntários e sobre a discussão dos comportamentos éticos no grupo de autorregulação, onde a ANAP também faz parte. Então, como complemento à resposta de vocês, hoje existem alguns grupos no país, com o nosso Conselho Consultivo, que faz parte de todos os segmentos do setor, onde os conselhos de éticas estão discutindo. Então, só para poder mencionar que existe essa discussão e convidar todos que quiserem participar. Obrigado. Obrigado. Outro dia eu estive na... Está me ouvindo? Está ouvindo? Outro dia eu fui chamado por uma consultoria que acabou não ocorrendo, não acontecendo, onde a família me chamou e falou a seguinte frase: nós temos 5 faculdades de medicina, nós estamos querendo fazer uma certa junção e talvez ter um hospital ou não para essas faculdades de medicina. Acabamos de vender uma, nós tínhamos 6, já vendemos uma, que é o balcão de negócios. E o Donizete fala. Então, só para ilustrar aí alguma coisa no campo ético, o que nos espera pela frente agora com esse mercado relacionado às faculdades de medicina. Muito triste, né? Bom, se não tiver, estão pedindo aqui para a gente terminar, porque temos aí outra apresentação, estamos atrasados aqui em 1 hora. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença dos senhores, foi bastante rico. Conseguimos fazer em menos de 1 hora a apresentação dos senhores. De novo, agradeço muito mesmo a presença, acho que cumprimos com o que a gente gostaria nesse tempo recorde, sustentável, tá certo? E agradecer aí a plateia, que muito aí ouviu, né? Um assunto que
que não se esgota realmente aqui. Poderíamos ficar dias aqui realmente participando sobre a discussão sobre o papel do médico aqui no mercado de saúde. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, parabéns à ANAP pelo assunto e parabéns ao médico pelo dia de hoje. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado a todos.